Estamos de volta com o Câmara em Pauta. Na reunião da CPI da sonegação tributária, foram ouvidos funcionários dos bancos Alfa e Pan. A suspeita é do uso de endereços fictícios em outros municípios para não pagar o ISS na capital paulista. Seriam ouvidos representantes de 4 bancos: Safra, Santander, Pan e Alfa. No entanto, apenas Pan e Alfa enviaram funcionários. A CPI da sonegação tributária vai intimar as instituições que não compareceram para colaborar com o trabalho de investigação. A gente tinha aqui intimado representantes do Safra e do Santander, que não compareceram, então estão intimados novamente para a semana que vem. Lembrando que se não comparecerem, a próxima será a condução coercitiva, porque a CPI está muito determinada em exigir aquilo que é direito da cidade de São Paulo, independente do banco grande ou pequeno que for. Acompanhado de advogados, o gerente-geral do Departamento Jurídico Calixto dos Santos Guimarães falou pelo Banco Alfa Arrendamento Mercantil. Ele afirmou que quando havia disputa fiscal entre municípios, a instituição abriu CNPJ em Barueri em 1993, com uma equipe de 10 funcionários, só retornando para São Paulo em março de 2018, depois da Lei Complementar 157 de 2016, que deu fim à guerra fiscal. Lembrando que mesmo que eles tenham mudado agora para a cidade de São Paulo, a gente retroage 5 anos na operação fiscal para receber os tributos dos últimos 5 anos. Já o representante do Banco Pan, que estava sediado em São Bernardo do Campo e há 14 anos se mudou para a Avenida Paulista, afirmou já haver uma ação da Procuradoria-Geral da capital ajuizada para cobrança de créditos de operações de leasing. A Secretaria de Fazenda reivindica a arrecadação de mais de 170 milhões de reais de receita do valor residual garantido do ISS do banco de 2008 a 2013. Temos que aguardar a definição da justiça, né? Então eles estão exercendo o seu direito de discutir judicialmente se é devido ou não o tributo. Não existia contra o PAN nenhuma outra situação que não essa discussão dessa dívida. Então está na fase de embargo de declaração. Em segunda instância saiu vitoriosa a cidade de São Paulo e muito possivelmente tudo indica que a cidade de São Paulo receberá esse valor. Foi apresentado aqui o documento de carta fiança, que em a Prefeitura de São Paulo ganhando a ação, essa carta fiança, que é de uma empresa seguradora, garantirá o pagamento à cidade de São Paulo. A CPI continua em cima, a gente percebe que os bancos têm sido o principal alvo dessa investigação e já existe até processo, você viu aí na reportagem. E ainda bem que entraram com o processo antes de vencer 5 anos, né? Porque senão depois já era, né, Mário? Em relação ao Banco Pan, já está na Justiça, então é uma ação na Justiça, a Câmara tem que aguardar um pouquinho para ver o que a Justiça vai decidir. De qualquer forma, lembrar que essa CPI está sendo fundamental. O acordo feito com o Banco Itaú já vai garantir 230 milhões ano para os cofres públicos de São Paulo. Agora a história é a mesma. Se você analisar o que a gente viu, é aquela história. O banco abre uma portinha em outro município, vizinho aqui de São Paulo, e opera na cidade de São Paulo. Quer dizer, não pode. Isso aí está errado. Quer dizer, o ISS que tem que entrar para São Paulo está entrando para outros municípios. Então a CPI está fazendo o seu papel e o caminho do acordo com o Banco Itaú acho que foi fundamental, porque os outros também podem pleitear acordos. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, devo, não nego, vou pagar, mas vou pagar em parcela, vou fazer acordo. Então acho que está fundamental, essa CPI é importantíssima e volto a repetir. Banco devia abrir 8 da manhã, fechar 8 da noite, abrir 2 turnos de 6 horas e gerar emprego. Não abrir 10 e fechar 4 da tarde. Já começa daí, mas essa é uma opinião pessoal minha, que quero saber se você que está nos assistindo concorda também. E não cobrar tanta taxa do cidadão, pelo amor né? de Deus, né? O que é isso? E a audiência pública da Comissão de Política Urbana discutiu um projeto de lei que pode incentivar proprietários a regularizar imóveis construídos sem seguir todas as regras. A reunião aconteceu quinta-feira. O projeto de lei pode beneficiar cerca de 570 mil imóveis que hoje estão em situação irregular. O objetivo é anistiar aquelas propriedades com até 150 metros quadrados. Imóveis com metragem maior teriam que pagar e fazer obras para que a regularização ocorresse. O requisito é que as edificações possuam condições de habitabilidade, salubridade e segurança de uso.
Durante a audiência, houve diversas participações de arquitetos, engenheiros e representantes de moradores. O principal questionamento é relacionado à data limite de construção do imóvel. De acordo com a lei, apenas quem construiu até 31 de julho de 2014 poderia solicitar a regularização. Nós temos que agora fazer uma lei que a gente chegue aproxime a cidade real da legal. Em 5 anos a cidade ficou muito irregular, em geral, porque as obras continuam sendo feitas. Para o presidente da comissão, o vereador Dalton Silvano, do DEM, esse ponto pode trazer problemas. A pessoa vai ter que declarar, né, que o seu imóvel foi construído até 31 de dezembro, ela vai declarar. Aquela que construiu depois de 31 de julho de 2014, como ela vai ter que fazer uma declaração, se pergunta, ela vai declarar até 31 se ela construiu em 2016, por exemplo? Ele falou, a pessoa pode até querer falsificar a declaração para poder ser beneficiada. Já o vereador Paulo Frange, do PTB, acredita que um outro ponto do projeto de lei precisa ser adequado. É o que trata do custo dessa regularização. Nós precisamos discutir o valor dessa outorga. E sobre o que nós vamos cobrar? Acima do coeficiente chamado básico, usa aquilo mínimo que a pessoa pode, ou o máximo, e de qual lei? Da lei anterior ou dessa atual? É um ponto importante, porque não adianta eu fazer uma anistia e cobrar um preço, né, cuja regularização vai me custar mais do que aquilo que eu construí. Então, portanto, essa é uma preocupação enorme. Bom, esse tipo de encontro é bastante interessante, né, para se estabelecer algumas regras, né, nessa questão aí da regularização, né, e aí a gente viu que os técnicos também participaram, essa opinião técnica também é importante, né? Porque são critérios técnicos que muitas vezes deixam a pessoa que, de repente, está numa situação dessa e pode ser anistiado cheio de dúvida, porque são questões técnicas fundamentais, por isso é preciso chamar os técnicos, conversar ainda mais e tentar chegar num acordo. O vereador Dalton Silvano falou o seguinte, não pode custar mais do que eu gastei no meu imóvel, porque aí também eu vou regularizar para quê? Se eu vou gastar mais. Aí eu não vou regularizar. Então tem tudo isso. Agora eu acho que está no caminho certo, né, Elis? Eu acho que é por aí. Você tem que ir vencendo etapas, porque realmente São Paulo, lamentavelmente, ficou com muitos imóveis irregulares. O que as pessoas não pensam é que, às vezes, o regularizar também é uma questão de se pensar e de não ter nenhum acidente, de não ter nenhum tipo de problema mais sério, né? Sem dúvida, a questão da segurança, que é fundamental, né? E o uso dos patinetes na cidade de São Paulo foi o principal assunto discutido na reunião da Comissão de Trânsito. O decreto do Executivo criando regras para a circulação de patinetes elétricos na cidade de São Paulo foi bastante debatido pelos vereadores que compõem a Comissão de Trânsito. Durante a reunião, os parlamentares aprovaram a realização de uma audiência pública para tratar do assunto, ainda sem data definida. A ideia da gente é fazer a discussão aqui, porque se isso, ao invés de ser um decreto, fosse um projeto de lei, ele passaria necessariamente por uma discussão aqui. Como vem um decreto, ele tem aplicação imediata, a gente fica um pouco fora, a gente, Câmara Municipal, da discussão. E eu acho que a gente pode contribuir com algumas ideias. Então, a audiência pública pretende exatamente discutir o decreto e ver de que forma a gente pode dar resposta a algumas reclamações que já têm sido feitas antes mesmo da aplicação do decreto. Para o vereador Adilson Amadeu, vice-presidente da Comissão de Trânsito, o decreto do Executivo é um avanço, mas, segundo ele, é preciso criar mais regras que regulamentem a circulação de patinetes na capital. Porque quando eles falam, nós vamos multar, vai multar quem? A empresa? E o cidadão que bateu no retrovisor e quebrou um retrovisor? O cidadão vai ter que fazer um BO para receber de quem? Da empresa ou do condutor do patinete? Tem regras que a gente precisa pôr aí e pôr ordem, porque daqui a pouco está aparecendo uma novidade. E o viário, apesar de ser patinete, ele não está comportando. A comissão também definiu a data para a realização da audiência pública que vai tratar dos aplicativos de entregas que funcionam na cidade de São Paulo. Será no dia 5 de junho, a partir do meio-dia. São regras que, se não for cuidados, quem paga toda a conta é o município. Então, não é só decreto. Também falando de entrega de foods e coisas parecidas, também tem que ter uma lei
disciplinando tudo isso. Mobilidade realmente é um assunto que tem sido cada vez mais debatido na cidade, né? Porque tem que ser regulamentado, a cidade pede isso, né? Sem dúvida. E o vereador Mário Covas Neto, ele foi muito feliz quando ele disse que se fosse um projeto de lei, dava para a Câmara discutir. Foi um decreto, que vale por 90 dias. Estabeleceu o uso de capacete, que vai ter que usar, não pode, proibido em calçada, patinete, vai ter que ir ciclovia, ciclorrota, ciclofaixa e a multa. A multa é uma questão que tem que ser discutida. Por quê? Primeiro tem que se educar para depois multar. O vereador Paulo Licinato participou do Jornal da Câmara nesta sexta-feira e falou exatamente a respeito disso numa entrevista que ele deu para o Felipe Brosco. Quer dizer, é importante também essa questão de você não multar no primeiro momento, porque está se adequando, está tentando organizar. E outra coisa, tem que tomar providências de segurança, porque estão roubando de patinete, roubando de bicicleta, é brincadeira. Os caras vão lá, quebram o cadeado e levam embora. Então isso também a Câmara tem que começar a pensar. E a Comissão de Saúde analisou projetos de lei que beneficiam a população idosa da capital. Foram analisados 10 projetos de lei, metade deles voltados às pessoas idosas. O vereador Milton Ferreira, do Podemos, foi relator do PL que incentiva a manutenção dos centros de convivência para a terceira idade. É claro que projetos dessa natureza, centro de convivência, isso é importante para o acolhimento dos idosos, principalmente na periferia da cidade de São Paulo, onde a gente tem que investir no centro de convivência, porque os idosos chegam a uma certa época que ele acaba ficando sozinho. Os filhos vão embora, a família, ele fica meio isolado da população. A presidente da comissão, vereadora Edir Salles, contestou a legalidade do projeto de lei 36 de 2017 sobre a possibilidade de vacinação em farmácias da capital. É uma lei sancionada, então nós iremos verificar agora esse projeto de lei dele, que é exatamente idêntico, e vamos submeter à apreciação da Comissão de Justiça pela legalidade ou não, porque para mim é pela ilegalidade, porque se é um projeto que já existe, não há um porquê de se fazer um outro projeto idêntico. A coordenadora de políticas para pessoas idosas da Secretaria de Direitos Humanos também falou sobre a situação dos idosos em São Paulo durante a audiência pública e destacou a importância do atendimento gratuito de saúde. O Sistema Único de Saúde é uma referência e nós precisamos garantir mesmo a qualidade desses atendimentos. Os vereadores ainda votaram um requerimento para a realização de uma audiência pública temática na próxima quarta-feira para discutir o programa Mais Médicos. Vários assuntos estavam em pauta, né? Me chamou muito a atenção essa questão dos idosos, vários projetos de lei voltados para os idosos. Um país que está envelhecendo rapidamente, não é? E precisa realmente desse suporte, Mário. Só para você ter uma ideia, o telespectador da TV Câmara São Paulo, 2030, o número de idosos no Brasil vai superar a população de 0 a 14 anos. Isso é um dado importantíssimo, então a população idosa, as pessoas estão vivendo mais. Isso é natural. E são muitos os projetos, são muitas as iniciativas em prol dos idosos. E audiências públicas, onde os idosos vêm para cá sim, eles vêm comparecer. Tem audiência pública aqui que os idosos vêm e vêm trazer reivindicações importantes. Portanto, é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, né? E os idosos estão cada vez mais jovens, vamos dizer assim, pois né? E sustentando famílias. Tem essa também. E precisam ter realmente uma rede de apoio para eles, né? Sem dúvida. Obrigada, Carlos Malho, por mais uma participação neste Câmara em Pauta. Obrigado a você, Elis Marina, e também ao telespectador da TV Câmara. E este foi o resumo dos principais assuntos debatidos esta semana aqui na Câmara Municipal. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.